Bom dia a todos. Com muita alegria e satisfação que estou aqui hoje abrindo o trabalho do 19º Congresso de Acupuntura Brasileiro, principalmente integrando uma mesa com nomes tão importantes no estudo da fibromialgia do nosso país. Agradeço em nome da comissão organizadora pelo convite e também ao Dr. Ricardo pela assessoria e pela disponibilidade em nos ajudar na elaboração desse breve sumário. Então, na realidade, eu vou falar sobre a experiência que nós temos no serviço de dor em Natal. Esse serviço de dor é coordenado por Dr. Levi Jales, ele tem já em torno de 20 anos de funcionamento e foi um dos pioneiros na minha região. Então, a experiência que eu vou falar é que nós temos como tema vivências e evidências. Eu tentei misturar as duas coisas de uma forma mais sucinta. Então, a equipe no Centro Clínico de Dor é uma equipe multiprofissional. Entre eles, existem 5 acupunturistas em atividade e atendemos em torno de 120 doentes por dia. Desses, correspondendo à epidemiologia esperada, 70% são mulheres. 30% desses pacientes são fibromiálgicos. Então, o número absoluto, às vezes um pouco mais elevado, nós acreditamos que por ser tratado em uma unidade de referência, esse número tende a aumentar um pouco mais. Nós realizamos sessões semanais, de 2 a 3 vezes por semana, nesses pacientes, em torno de 12 semanas. Fazemos o acompanhamento com 6 meses, depois, a cada 3 meses, geralmente esses pacientes também acabam querendo persistir no serviço, que eu acho que é a experiência de vocês também. Então, ao chegar o paciente, é feito ou a confirmação do diagnóstico da fibromialgia, ou até mesmo chegando ao diagnóstico, respeitando a parte clínica e entender através dos critérios do Colégio Americano de Reumatologia. Então, observamos que trata-se de uma dor crônica, uma evolução de mais de 3 meses, correspondendo à totalidade de diâmetros, de dímeros, aliás, na expressão. Além disso, chamando a atenção para depressão, fadiga e alteração do sono. Então, tentamos incluir, segundo os critérios do Colégio Americano de Reumatologia, principalmente aqui os critérios modificados, que levam em atenção os aspectos exatamente do sono e das repercussões desses fatores na qualidade de vida desses pacientes. Os exames diagnósticos, quando solicitamos, para exclusão, ou de outras patologias, ou de patologias associadas. E eu queria aqui chamar a atenção para a termografia e para o espectro cerebral, que estamos tendo uma experiência maior com esses 2 métodos. Nos casos em que temos critérios, mas alguns fatores não chegam a gente ter certeza ou evidência que realmente aqueles pacientes são fibromiálgicos, nós temos utilizado esses 2 métodos como forma de tentar triar a conduta terapêutica desses pacientes. Então, a termografia e o espectro parecem que demonstram nos seus resultados algum grau de especificidade e peculiaridade nos pacientes fibromiálgicos. Então, temos utilizado esse método na prática clínica. Então, esse aqui é mostrando um paciente que apresenta o sinal do manto, que nós chamamos, essa vermelhidão, área de hipertermia, localizado no dorso, na frente, associada à congestão periocular. Nós tentamos incluí-lo no protocolo de tratamento de um paciente fibromiálgico. Aqui o espectro de perfusão cerebral, também temos experiência na solicitação e na interpretação desses pacientes lá em Natal, mostrando áreas de hipocaptação talâmica e áreas de em alguns pontos relacionados à expressão da depressão. Vamos aqui. Então, feito o diagnóstico, nós selecionamos esse paciente para o tratamento farmacológico e não farmacológico. Eu não vou falar sobre o tratamento farmacológico nesse momento, vou dar evidência ao que nós trabalhamos, que seria parte da acupuntura. De forma regular, nós indicamos o tratamento com acupuntura para os pacientes que apresentam diagnóstico de fibromialgia lá no nosso serviço. Os pontos que mais usamos, de acordo também com a literatura, o Intang, o G4, baço pâncreas 6, vesícula biliar 34, fígado 3, do MAI 23 e outros pontos associados, muitas vezes com queixas nessa região trapeziana e lombar.
nós fazemos 2 a 3 sessões, de acordo com a intensidade álgica do paciente. Esses pacientes, eles são feitos acupuntura manual, eletroacupuntura e auriculoterapia. Eu queria fazer aqui uma ressalva na eletroacupuntura, que a literatura demonstra ter uma ação analgésica melhor do que o outro método, mas muitas dessas pacientes não toleram. Então, elas, olha, doutor, incomoda muito, depois até pode melhorar, mas eu não gostaria de fazer esse tipo de técnica. Então, essa é uma experiência que alguns pacientes relatam e eles não aceitam a eletroacupuntura de forma tão evidente. Aqui só demonstrando alguns pontos. Aqui pontos também da auriculoterapia. Então, o que é que observamos? Esses pacientes, frente ao tratamento da acupuntura, eles têm a demonstração de melhora álgica, melhora do sono, melhora da fadiga. Essa é a nossa experiência, a nossa vivência na prática clínica. Porém, as evidências científicas, entretanto, atuais, elas não conseguem demonstrar, não são conclusivas, melhor dizendo, na demonstração do papel da acupuntura no controle do paciente com dor fibromialgico. Então, por quê? Acha-se que, principalmente, se deve à escassez dos trabalhos científicos existentes. Não se consegue reproduzir, como na prática clínica, e ficamos naquele viés da pergunta, quando nos fazem, realmente a acupuntura funciona no tratamento desses pacientes com dor? Os trabalhos demonstram benefícios clínicos de curta duração e pequena magnitude, diferente do que observamos muitas vezes na nossa prática clínica. Então, chamando a atenção que nós conhecemos a etiopatogenia da fibromialgia de forma muito sucinta. Eu queria só mostrar que o que observamos é uma alteração da concentração sérica de neurotransmissores, decorrente de uma desvinculação do sistema inibidor descendente, em que há um aumento da substância P, diminuição de serotonina e endorfinas. E, por outro lado, sabemos que a estimulação de pontos de acupuntura provoca reações sistêmicas e elétricas e neuroquímicas. A estimulação do ponto de acupuntura, ela leva à liberação de endorfinas, beta-endorfinas, ginalfinas, desativa pontos sensíveis, fortalece o sistema inibidor descendente, ativa o sistema inibidor medular, aumenta o GABA, cortisol e promove o equilíbrio emocional. Aqui mostrando o sistema inibidor descendente, a presença dessas substâncias, a importância do controle da dor desses pacientes. Além do mais, observamos que os pontos dolorosos fibromiálgicos que são recomendados como critérios do Colégio Americano de Reumatologia correspondem, se não na totalidade, quase a totalidade de pontos de acupuntura. Então, frente a isso, nós observamos que temos, sim, algum respaldo, um importante respaldo fisiopatológico, para poder demonstrar que a acupuntura tem seu papel no tratamento da fibromialgia. Como provar que é a grande dificuldade. Mas alguns estudos neurofuncionais, por exemplo, demonstram que estimulação de pontos específicos leva à ativação cerebral também de pontos específicos. Isso já é uma luz que chega a fazer o nosso, digamos assim, o nosso respaldo para continuar indicando a acupuntura no tratamento complementar desses pacientes. Além disso, outros estudos demonstram que pacientes não tratados, com dor, não tratados, levam a danos irreversíveis, com perda da massa cinzenta cerebral, às vezes numa evolução de até 1 centímetro por ano. Então, com isso, nós temos a obrigação de tentar oferecer a melhor técnica analgésica para o nosso paciente, e no nosso serviço, a nossa vivência é que, sim, indicamos o tratamento da acupuntura de forma regular e complementar nesses pacientes. Além disso, só para concluir, que observamos que a relação médico-paciente do acupunturista com o paciente fibromialgico é uma relação especial. Talvez uma peculiaridade seria que vemos esses pacientes 2, 3 vezes por semana, acompanhamos exatamente a oscilação de queixas do paciente. Então, ele vem essa semana, na outra a dor está um pouco melhor, tem uma queixa de fadiga mais importante, diferente, muitas vezes, do tratamento que esses pacientes têm com a maioria dos clínicos, do médico que acompanha, que muitas vezes a gente considera como patinho feio, ninguém quer tratar do paciente fibromialgico, manda para fazer a parte da acupuntura para ver se tem resultado. Talvez esses pacientes eles tenham uma maior confiança no seu médico, naquela pessoa que sempre vai estar lá toda semana para recebê-lo, e isso, eu acho, no meu ver, faz toda a diferença.
a gente observa que melhora a consciência corporal do paciente. Ele consegue entender, mais ou menos, quando ele vai ter uma crise, ele consegue indicar, doutor, eu estou apresentando esse outro problema, não acho que seja relacionado à minha doença de base, que é a fibromialgia. Ele tem um conhecimento maior e tem uma adesão terapêutica maior. Então, a experiência do nosso serviço é que existe uma taxa muito pequena de abandono. Os pacientes que fazem tratamento para fibromialgia e que não desejam fazer acupuntura, e os pacientes que fazem acupuntura de forma complementar, nós observamos uma resposta terapêutica muito melhor do que naqueles pacientes que não fazem. Então, seria pela essa relação médico-paciente, seria por esse ganho a mais de complementação, de autoconhecimento e, com isso, a adesão melhor ao tratamento? Essa é a resposta que nós esperamos. Só para concluir, eu queria dizer que agradeço por estar aqui e mostrando a nossa experiência no nosso serviço. Se tiver alguma dúvida, posteriormente nós iremos discutir melhor. Obrigada.